Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pitadas de Tecnologia. Meu nome é Nelson Aguiar, juntamente com o professor Carlos Menezes, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. A gente recebeu uma pergunta da Ana Torres. A pergunta é a seguinte: qual que é a diferença entre machine learning e deep learning? Então, a gente vai começar a responder essa pergunta. Tudo bom, pessoal? Vamos comentar então a pergunta da Ana. Obrigado, Ana, pelo envio da pergunta e por participar do nosso novo canal. Vamos explicar. A inteligência artificial é uma sub-área, por assim dizer, da ciência da computação. E a inteligência artificial estuda várias coisas, né? Uma das coisas que ela estuda é o que se chama de aprendizado automático ou machine learning, tá? Dentro da machine learning, nós temos uma técnica, um conjunto de técnicas que são chamados de deep learning ou aprendizado profundo. Então, na verdade, não existe uma diferença, tá? A deep learning é um conjunto de técnicas que estão inseridas dentro da sub-área do aprendizado automático, que por sua vez é parte da inteligência artificial. Sim, explicando assim muito resumidamente. Até seria interessante a gente entender alguns princípios do que é cada uma dessas coisas, né? Nós vamos, agora explicamos bem resumidamente, agora vamos detalhar um pouco mais, né, Nelson? Isso. Ana, só para deixar um pouquinho mais claro, a machine learning, como o Menezes comentou, ela busca o quê? O aprendizado automático, tá? Então, a diferença dela para as técnicas clássicas, vamos chamar assim de IA, é que você tem um algoritmo, você tem um sistema que vai aprender, vamos dizer assim, sozinho, tá? Claro que ele não vai sair aprendendo sozinho. Ele vai necessitar do quê? De alguns treinamentos, alguns padrões, algumas inserções de informações e dados, aonde você tem o intuito de chegar a um determinado objetivo, tá? Mas a ideia da machine learning é que o seu sistema, o seu software, o seu algoritmo consiga aprender sozinho, ok? O Isso. Carlos agora pode dar um Isso. complemento. Inclusive, normalmente todo aluno de computação aprende logo no primeiro semestre, no primeiro ano, a escrever algoritmos, né? Escrever pequenos programas de computador em que ele dá ordens para o computador e como o computador vai chegar à solução de um problema, né? Porque eu até brinco com os meus alunos que o computador em si é burro, né? Se você não der todos os passos para ele para solucionar o problema, ele não faz nada, né? Ele é uma pedra sem qualquer utilidade. Então, realmente, é o programador que vai lá e dá o conjunto de passos para que o computador consiga resolver o problema, correto? Mas o aprendizado automático surgiu como uma abordagem para que você consiga chegar à solução de um problema sem ter de programar a sua solução de maneira explícita. Olha que legal. Não é mágica. Você faz isso através de inserir exemplos. Você, por exemplo, ao invés de você dar todo o passo a passo, você mostra, olha, tá vendo aquela pessoa ali? Aquela pessoa ali é o Nelson. Você mostra outra foto ali, ah, esse é o Menezes. E você começa a mostrar um monte de fotos, 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 sempre mostrando ali, ó, esse é o fulano, aquele é Beltrano, Cicrano, e assim por diante. Aí o computador começa a pegar padrões nessas entradas, começa a inferir, né, por uma forma de estatística, na verdade, uma forma de inferência estatística, esses padrões. Dessa maneira ele aprende, por exemplo, a fazer uma tarefa, como classificar uma imagem, descobrir, né, quem é uma pessoa num monte de fotos. Basicamente é isso, é basicamente assim que funciona o aprendizado automático ou machine learning. Isso.
Agora a gente Isso. pode também explicar um pouquinho melhor o que que é o Deep Learning, né? Vamos voltar um pouquinho atrás na história, né? Na década de 50, mais ou menos, até comentamos com Pitada Zoom, que houve o primeiro esforço de estudar como é que era um neurônio humano, né? McCulloch Pitts, dois pesquisadores americanos, um matemático e um fisiologista, eles começaram a estudar e descobriram mais ou menos, conseguiram modelar matematicamente, olha que legal, né? O funcionamento de um neurônio. Ou seja, eles simplificaram ao máximo ali e conseguiram chegar lá na história lá de uma função de ativação, de você somar as entradas ponderadas, onde esses pesos seriam as conexões sinápticas, toda uma história, modelaram isso num modelo matemático. Isso, com o passar dos anos, foi implementado no computador e mais ou menos na década de 1990, isso aí foi um grande boom, né? Começaram a fazer, os pesquisadores criar programas em que esses neurônios foram agrupados em camadas, né, em redes interconectadas. E eles conseguiram usar isso para muitas aplicações, né? Na década de 90, realmente, usou-se as chamadas redes neurais para muita coisa. Mas, o que acontecia? Isso aí tinha uma limitação. O poder computacional que se tinha naquele tempo, né, 30 anos atrás, era limitado. Então, as redes que se costumavam fazer eram redes de 2, 3 camadas, que tinham um poder de discriminar, né, de classificar razoavelmente interessante para aquela época, mas ainda pequeno para o que para as aplicações que nós temos hoje. Aí passaram-se muitos anos, né, quase 20 anos, mais ou menos há 10 anos atrás, teve a seguinte ideia: as chamadas GPUs, né, assim, aquelas placas gráficas lá que se usam para jogos, né? Fazem basicamente o quê? Elas aceleram o processamento gráfico, né? Para que o jogo fique interessante. O que é uma imagem? O que é uma imagem de um jogo? Uma grande matriz. Isso, uma matriz, linhas, colunas, matriz da matemática. Como a GPU ela tem capacidades fortes, né, de processamento de matrizes, ligaram as coisas, né? Será que eu não consigo usar a GPU para processar redes neurais? Porque, na verdade, as redes neurais acabam virando matematicamente matrizes. Na verdade, é um conjunto de matrizes. Então, começaram a usar as GPUs para processar redes neurais. E isso acelerou absurdamente o progresso dessa área. Porque o que se fazia com uma CPU em 10 horas, com uma GPU se faz hoje em 1 hora. 10 vezes o ganho de tempo. Então, realmente, hoje, conseguimos fazer deep learnings, né, ou redes neurais profundas, com 30 camadas. Né? Essas redes já conseguem reconhecer faces, fazer detecção de imagens em vídeos, com uma precisão muito grande, uma precisão até maior do que a que o ser humano consegue com o próprio olho, né, visualmente. Esse foi realmente um grande progresso. Ana, e uma outra diferença, por exemplo, que a gente pode falar um pouquinho, é da onde é aplicado, tá? A Deep Learning ela é muito aplicada na questão de imagens estáticas ou vídeos, tá? Então, empresas que utilizam isso, por exemplo, YouTube, Google Fotos, empresas Facebook, que né? Facebook. Facebook, empresas que precisam monitorar, imagina, vai fazer monitoração de plantações para encontrar pragas em plantações. Então, vai um drone lá sobrevoando com ou vídeo ou foto, e aí para você fazer uma análise realmente boa, o pessoal utiliza muito Deep Learning para isso. A Machine Learning é muito utilizada em outros setores, vamos chamar assim, tá? Por exemplo, a parte de financeira, bolsa de valores, utiliza Machine Learning para predição de mercado.
O próprio Facebook também utiliza machine learning para questão de perfil do usuário, né? Para encontrar o melhor perfil para você, para sugerir algo. O Netflix também sugere filmes para você, né? Certo. Isso é uma das utilidades que pode ser diferenciada um pouquinho do Deep Learning com Machine Learning, tá? Além do que o Menezes comentou, a Deep Learning também ela vai exigir um poder computacional mais forte, um pouquinho maior, tá? Então, vai ser mais processamento, mais memória. Então, isso também é uma questão que tem que ser olhada quando a gente vai escolher qual técnica que vai aplicar a um determinado problema. Tá bom, Ana? Isso exatamente. Então, quer dizer, machine learning é um conjunto de muitas técnicas. Uma delas é deep learning, né? Deep learning é uma técnica computacionalmente intensiva, né? Existem muitas outras técnicas que são até mais simples, gastam menos computação e que também são muito úteis, né? Conforme o Nelson deixou bem claro. Então, muito obrigado, Ana, pela pergunta, por participar aí do nosso canal. E, por favor, vocês que estão gostando aí das nossas conversas semanais, mandem perguntas, né? Nós apreciamos aí bastante. Isso Nelson? aí, manda pergunta de qualquer tema de tecnologia que a gente vai tentar responder para vocês, tá? Sobre IA, sobre inovação, sobre redes, o que vocês tiverem curiosidade, a gente tenta debater um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Então, é um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Até o Pitadas 3.